E aí, pessoal, e no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês na prática como que é realizado um ataque a redes Wi-Fi. Mas, obviamente, tudo isso está sendo feito em um ambiente controlado para fins didáticos, onde recebemos autorização por parte dos administradores da rede para estar realizando o procedimento e também autorização para estar mostrando para vocês como tudo funciona. E nesta aula eu decidi separar este vídeo em uma parte prática, onde vocês vão aprender na parte prática como tudo é realizado, como tudo funciona, e também uma parte teórica, onde eu vou passar alguns fundamentos para vocês. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, porque isso nos ajuda bastante. Então vamos para a aula. Eu preparei esse pequeno slide, é um slide bem curto, apenas para mostrar para vocês alguns fundamentos e alguns conceitos. Porque antes de vocês irem para a prática, é interessante e muito importante vocês entenderem, né, esses conceitos. E como tema, eu trouxe o seguinte: como realizar ataques a redes com o Wirecrack NG. Então, de início, eu já quero adiantar para vocês que a gente vai estar utilizando como ferramenta na aula de hoje o Wirecrack NG. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar ele, né? Como que ele vai nos auxiliar. Então, fiquem no vídeo, porque vocês vão aprender desde o início até a finalização de todo o procedimento. E mais uma vez eu quero lembrar para vocês que tudo que está sendo realizado aqui é em um ambiente controlado para fins didáticos. E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como capturar o handshake de uma rede Wi-Fi protegida por segurança WPA, WPA2 ou PSK e realizar o ataque de força bruta usando o Wirecrack NG. Então, como eu disse para vocês, a gente vai estar demonstrando como capturar o handshake, né? Mas o que seria esse handshake? O handshake, né, ou aperto de mãos em português, é um processo de troca de informação entre duas partes que querem se comunicar com segurança, geralmente no início de uma conexão. Então, por exemplo, imagine que duas pessoas querem conversar em segredo. Antes de começarem, elas combinam como vão se comunicar, qual idioma, se vão usar código e assim por diante. Esse processo de combinação é o handshake. Então, imagine que um dispositivo, antes de se conectar com a rede, primeiro ele vai combinar como que vai ser essa conexão, qual criptografia vai utilizar, qual segurança. Então, esse é o processo de handshake, conhecido como aperto de mão. Então, voltando aqui ao exemplo anterior, imagine que duas pessoas querem conversar em segredo. Então, elas vão marcar como que vai ser essa conversa, qual linguagem vai utilizar, qual tipo de código. Da mesma forma, acontece dentro de uma conexão entre um dispositivo e uma rede de conexão. Então, esse dispositivo e essa rede de conexão, eles vão combinar como que vai ser essa conexão. Qual tipo de criptografia, qual tipo de segurança e assim por diante. E eu trouxe aqui para vocês, né, o handshake em redes Wi-Fi. Em redes Wi-Fi, por exemplo, né, o handshake ele é usado para criar um planejamento antes de uma conexão, como eu falei anteriormente, confirmar que o cliente conhece a senha da rede e estabelecer uma chave de criptografia para proteger os dados trocados. E como eu disse anteriormente também, a gente vai estar utilizando o Wirecrack NG. Mas o que é o Wirecrack NG? Bem, o Wirecrack NG é uma poderosa suíte de ferramenta para auditoria de seguranças em rede Wi-Fi. Ele foi projetado para testar a segurança de redes sem fio, realizar ataques éticos em ambientes de teste. O foco principal da suíte é a quebra de senhas WEP, WPA e WPA2, além de analisar e fazer manipulação de tráfego de redes Wi-Fi. O Wirecrack NG é uma ferramenta muito utilizada em testes de penetração, CTF de segurança e por profissionais de cibersegurança, especialmente utilizado também no Kali Linux. E o Wirecrack NG, como eu disse, ele é uma suíte de ferramentas, então existem algumas ferramentas que acompanham o Wirecrack NG, e a gente vai ver algumas delas. Então, essas são as ferramentas que acompanham o Wirecrack NG, e a gente vai estar utilizando essas ferramentas nessa aula de hoje. E a primeira ferramenta, ela é o WireMon NG. O WireMon NG, ele coloca a placa em modo monitor, ou seja, ele coloca a placa em modo monitoramento, permitindo a captura de pacotes que trafegam pela rede. E a segunda ferramenta é o WireDump NG. O que faz o WireDump NG? O WireDump NG ele faz a captura de pacotes em uma rede Wi-Fi, mostrando informações como o nome da rede, também conhecida como SID, o Media Access Control ou MAC do roteador, que é o BSID, o canal,
a força do sinal e os clientes que estão conectados nessa rede. E, por terceiro, a gente tem o Wireplay NG, que realiza a injeção de pacotes e ataques de autenticação ou desautenticação para forçar handshakes e capturar pacotes. E, por último, a gente tem o Wirecrack, né, que é uma ferramenta usada para quebras de senhas de rede Wi-Fi a partir de um arquivo .cap contendo o WPA e o WPA2. Então, esse foi essa parte teórica desse vídeo. Agora a gente vai mostrar tudo na prática, como que tudo é feito, né? A gente vai mostrar na prática como esse ataque ele é realizado. E agora vamos realizar o nosso ataque. E além da nossa ferramenta, o Wirecrack NG, que a gente vai estar utilizando nesse vídeo, a gente também vai precisar de uma word list. Eu já estou com a minha word list preparada aqui. E o que seria uma word list? Uma word list nada mais é do que um arquivo de texto com várias possíveis senhas ou possíveis combinações que podem ser usadas para tentar descobrir a senha de uma rede Wi-Fi de forma automatizada. E o Wirecrack NG ele utiliza a word list em ataques de força bruta, comparando cada senha da lista com o handshake capturado da rede Wi-Fi. Ele testa uma por uma até encontrar a senha correta. Ou seja, quanto melhor a word list, maiores são as chances de sucesso. E como que a gente pode estar conseguindo uma word list? Você pode criar a sua própria word list personalizada com nomes, datas e informações do seu alvo, ou baixar as word list prontas da internet, como a famosa rockyou.txt. Uma outra opção também é usar, né, as word list que já vem disponibilizada no Kali Linux. Isso mesmo. O Kali Linux ele disponibiliza para você algumas word list que você pode estar utilizando. Eu vou até mostrar para vocês como que vocês podem estar encontrando essas word lists. Então, a gente vai entrar aqui em um diretório onde essas word lists estão localizadas. cd /usr/share /wordlist. Eu vou listar aqui os arquivos que existem dentro desse diretório. Olha só o quanto de pastas, né, que a gente pode estar acessando, né? Eu vou acessar, por exemplo, essa pasta aqui, cd, vou listar o que tem dentro dessa pasta. E aqui a gente tem, né, um arquivo de texto, olha só, common.txt. Eu vou exibir o conteúdo desse arquivo de texto, então eu vou colocar aqui cat common.txt. E olha só, ele me trouxe aqui inúmeras possíveis senhas, né? Que a gente pode estar utilizando, né? Como o word list. Então é uma word list até grande, né? E claro, né? A ferramenta ela vai usar isso aqui de uma forma muito rápida, né? Se a sua word list possui 100 possíveis senhas, né? A ferramenta ela vai utilizar, ela vai acessar essa word list, né? E vai testar, né, as possíveis senhas de uma forma muito rápida. Em questão de segundos, né, ela pode até descobrir, dependendo da senha que o seu alvo utiliza, né, ela pode até descobrir de forma muito rápida, certo? Mas é claro que se a word list for muito grande, né, e a senha do seu alvo for um pouco mais complexa, pode ser que demore um pouco também. Então eu já apresentei aqui para vocês a word list, né, e deixei claro que a gente vai estar utilizando, né, então estou aqui com o meu arquivo de texto, né, a minha word list aqui já preparada, e agora a gente vai para o ataque. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa rede em modo monitor. E como eu expliquei lá no slide, né, a ferramenta que vai nos auxiliar a colocar a rede em modo monitor, ou seja, em modo de monitoramento, é o Airmon NG. Então aqui no prompt de comando, eu vou digitar o seguinte, sudo airmon-ng, e aqui eu vou digitar o comando check kill. Esse comando ele vai fazer com que a minha placa de rede ela entre em modo de monitoramento. E após isso, é comum que a conexão seja interrompida de forma temporária. Eu pedi aqui minha senha de acesso. Então, olha só, a gente acabou de colocar a nossa rede em modo de monitoramento. E o próximo passo agora, né, é escanear a, as redes que estão próximas da gente. Eu vou maximizar aqui a tela do prompt de comando para facilitar melhor a visualização. E agora a gente vai digitar o seguinte comando, sudo
Aerodump, traço NG, WLAN 0. O Aerodump, né, como eu expliquei para vocês, né, ele vai nos auxiliar a monitorar, né, a escanear, na verdade, as redes que estão próximas da gente. E o WLAN 0 é a placa de rede que eu estou utilizando, né? Geralmente é WLAN 0. Para você saber se você utilizar a mesma placa, você digita, se for Linux, ifconfig, né, no seu próprio de comando, ou se for Windows, ipconfig. No meu caso, eu já sei que é WLAN 0, eu vou dar um Enter aqui. Olha só, ele vai exibir aqui para mim algumas redes que estão próximas de mim, por motivo de privacidade, né? Eu vou colocar aqui uma tarja, né, para não vazar algumas redes. Eu já identifiquei meu alvo, né? Olha só, meu alvo está logo aqui embaixo, é o último, a última rede. E aqui a gente vai precisar anotar algumas coisas importantes, como por exemplo, né, o SID, a gente vai precisar anotar. Vou até colocar aqui uma colazinha aqui, SID, que seria o nome da rede. Então a gente vai pegar aqui o nome da nossa rede. A gente vai precisar dessas informações. O BSSID, que é equivalente ao Media Access Control, né, ou o endereço MAC do nosso roteador. Eu vou pegar ele aqui também. O canal, é o canal que a nossa rede está sincronizada. No meu caso aqui, é o canal 1. Então, são essas três informações que a gente vai precisar, tá certo? Eu vou deixar isso aqui salvo por aqui, que a gente vai precisar dessas informações. E agora o que a gente vai precisar fazer, né, é capturar o tráfego de rede e salvar em um arquivo .cap. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a tela, para não ficar muitas informações, e a gente vai utilizar aqui o aerodump. Então, vou digitar aqui sudo aerodump-ng menos menos BSSID. E aqui no BSSID a gente vai colocar, né, o BSSID que a gente acabou de pegar, né, e salvamos aqui no arquivo de texto. A gente vai copiar ele aqui e passar. Acabou não copiando. Pronto. Além do BSSID a gente vai precisar do canal também. Então menos menos channel. No nosso caso é o canal 1. Menos W, né, que é para salvar, né, a saída do arquivo, né. A gente vai passar aqui o nome do arquivo. Eu vou chamar de captura. Captura. E a placa de rede que a gente está utilizando, que é WLAN 0. Então ele está realizando aqui a captura do tráfego de rede, né? E salvamos isso em um arquivo .cap. Aqui na área de trabalho a gente pode ver, olha só, que ele criou até alguns arquivos aqui. Inclusive, aqui se encontra o arquivo .cap, que é onde está as informações que está passando pela rede. Então, tudo que está passando pela rede está sendo capturado, né, e salvo aqui no arquivo .cap. Agora, a gente vai acessar aqui uma outra aba do terminal. A gente vai deixar essa aqui separada e vamos acessar aqui uma outra aba do terminal, porque agora a gente vai forçar a captura de handshake, né, desautenticando um cliente. Esse passo ele é muito importante, pois ele vai desconectar aparelhos que estejam conectados na rede alvo, fazendo com que eles se reconectem novamente de forma automática, né? E só assim podemos ter o handshake capturado. Então, por exemplo, né, na nossa rede que a gente está atacando, se ela tiver algum dispositivo conectado nela, além do, do nosso, caso a gente não esteja, no meu caso, eu vou estar atacando ela, então, se tiver algum dispositivo conectado a essa rede, o nosso ataque, né, ele vai fazer com que esses dispositivos sejam desconectados e conectados novamente, de forma automática. E no momento dessa reconexão, vai haver a troca de informação, que no caso seria o handshake, e a gente vai conseguir capturar esse handshake, né? E através desse handshake capturado, a gente vai conseguir fazer, né,
a quebra de senha e descobrir qual é a senha da nossa rede Wi-Fi. Então, o que a gente vai fazer agora, né, é realizar esse ataque de DAuth, né, um ataque de desautenticação. E para isso a gente vai utilizar, né, o wireplay. Eu vou digitar aqui sudo, vou maximizar aqui, sudo wireplay -ng menos menos de desautenticação, né? Vou passar aqui o número 10. O menos A, aqui a gente vai colocar o BSSID da nossa rede alvo, que a gente tinha copiado anteriormente. E agora, né, a placa de rede, né, WLAN 0. E como eu falei para vocês, na hora que a gente realizar, né, esse ataque, né, com o AirPlay, os dispositivos que estejam conectados na rede alvo vai ser desconectado automaticamente, né? Ou seja, a conexão do dispositivo vai cair e vai se reconectar novamente. Eu estou aqui com o meu celular, eu estou conectado na rede alvo, e na hora que eu lançar o ataque, eu vou analisar se a rede realmente caiu. Então eu vou iniciar aqui o ataque, vou colocar aqui minha senha de acesso. Olha só, o ataque começou. A conexão do meu dispositivo aqui no meu celular já caiu e reconectou novamente. E aqui, como a gente pode ver, olha só, aqui em cima onde eu estou passando o mouse, né, o ponteiro do mouse, a gente pode ver que a gente conseguiu capturar um handshake, né? Ou seja, após essa desconexão e conexão novamente do nosso dispositivo dentro da rede alvo, né, um handshake ele foi capturado e ele está salvo, né, aqui no nesse arquivo .cat que a gente criou anteriormente. O que a gente vai fazer agora, eu vou limpar aqui a tela. A gente pode até fechar esse arquivo de texto aqui, que a gente não vai precisar mais dele. O que a gente vai fazer agora é a fase final, né? Vamos utilizar o AirCrack-NG para realizar a quebra de senha. Então, vamos digitar aqui sudo -ng -w. Esse "-w", né, é para informar, né, o caminho onde está a word list, né? Vocês lembram que eu falei sobre a word list, que a gente vai estar utilizando ela para realizar, né, as possíveis combinações e descobrir, né, as possíveis senhas, né, a senha, na verdade, né, as possíveis não, descobrir qual é a senha que a rede está utilizando. Como eu estou aqui na área de trabalho, aqui pelo prompt de comando, e a minha word list também se encontra na área de trabalho, então não preciso passar o caminho direto, né? Basta eu escrever o nome do arquivo de texto, no caso seria wordlist.txt, e passar aqui, por exemplo, o, o arquivo .cat, né, que está o handshake. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ls para me listar aqui os arquivos. Pronto. Sudo icrack -ng -w wordlister.txt e o arquivo, né, .cat, que no caso é esse aqui, captura-01.cat. E agora vamos ver se a gente conseguiu descobrir qual é a senha que a nossa rede-alvo está utilizando. E olha só que legal, ele acabou de descobrir, né? Então a gente pode ver aqui, ó. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Ele acabou de descobrir que a senha que a nossa rede-alvo está utilizando é essa daqui. Inclusive, olha só que interessante, né? Um fato interessante, que o mesmo nome de rede que a rede utiliza é a senha. Ou seja, a senha e o nome de rede são os mesmos, né? Isso é muito comum às vezes, né? É, é muito comum os administradores de rede não se atentarem com isso, né? Acabar deixando a senha como se fosse o nome de rede. O que isso facilitaria muito, né, um ataque, né? Os atacantes eles acabam descobrindo isso de forma muito fácil, né? Então, a gente acabou de descobrir, né, a senha de uma rede Wi-Fi devido a esse tipo de descuido, né?
Se fosse uma senha um pouco mais forte, né, talvez demoraria um pouco mais para descobrir, né? Mas como foi uma senha um pouco mais fraca, né, a nível de segurança, o nosso Wirecrack ele conseguiu quebrar essa senha de forma muito fácil. Então é isso, pessoal. A gente acabou de demonstrar aqui para vocês, né, como que utiliza, né, essa ferramenta poderosa para descobrir senhas de redes, né? Lembrando, né, que a gente faz isso em um ambiente controlado, né? A gente recebeu autorização para realizar o teste, também recebemos autorização por parte dos administradores da rede para mostrar para vocês como tudo funciona. E a gente poderia também utilizar outras ferramentas, né? Em breve eu vou até trazer outros vídeos, né, sobre esse mesmo tema, né, ataque em redes Wi-Fi utilizando outras ferramentas, né, como por exemplo o Argedon. O Argedon, inclusive, é uma ferramenta muito boa, inclusive é um pouco mais fácil, eu considero mais fácil do que o Wirecrack, né? Que é uma ferramenta que tem umas opções mais legais, né, de você utilizar, embora que eu considere o Wirecrack um pouco mais, né, forte, né, mais robusto. Mas eu vou trazer também outras ferramentas, né, outros modelos também, né. Inclusive, eu vou ensinar futuramente como criar, né, uma ferramenta como essa em Python, né, utilizando o Python. É muito bom você aprender, né, ter essa forma de desenvolver suas próprias ferramentas, porque nem sempre uma ferramenta pronta vai satisfazer a sua tarefa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso nos ajuda bastante. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.